Gestor, sua empresa paga impostos indevidos? A AMP Assessoria oferece um diagnóstico contábil preciso, identificando gastos desnecessários e riscos fiscais. Recupere créditos tributários, otimize processos e reduza custos com nossa expertise. Transforme sua gestão. Agende sua análise estratégica via nossas redes sociais. ALP Assessoria, controle financeiro total. Acabamos de completar 11 anos de histórias, né? Queria agradecer a Deus aí que nos manteve até aqui. Celebramos essa data, pois representa aí a união de esforços com dedicação. E o resultado é esse, né? Um crescimento médio ao ano aí de 30%, do qual nós não abrimos mão da qualidade. Quero agradecer aqui a cada colaborador pela inspiração, por fazerem parte dessa jornada, né? Aos nossos clientes aqui, os parceiros, nós agradecemos a confiança e vocês fazem parte dessa história. E dentro das nossas maiores conquistas estão aí o respeito por parte dos nossos clientes. Hoje a gente tem uma carteira totalmente segmentada, do qual respeita o nosso trabalho, entende que o nosso trabalho é um trabalho de valor e consultivo. A retenção da nossa carteira e nossa sede aí, física, né, que esse é o maior ativo tangível. O aniversário é da LP, mas o mérito é de cada um aí que se dedicou e acreditou no nosso projeto. Parabéns aí a todos nós. Quero divulgar aqui o AL Pod, né, que é um canal do qual a gente tem gravado alguns conteúdos aí, para quem não conhece, no YouTube, @ALP Gestão Empresarial, e no Spotify também, através do ALP Gestão Empresarial. A cada 15 dias a gente aborda temas lá, como holding familiar, parte de sucessão, aí eu acredito que é uma dor de muitos empresários, inclusive faz parte da reforma tributária. Já gravamos sobre a ausência do patriarca, dos diretores, aí por força de doença, por exemplo, no caso específico, como foi uma doença grave. Tudo sobre dívidas tributárias, oportunidades, treinamento de liderança, e hoje, coincidentemente, vai ao ar às 19 horas aqui, tudo sobre recuperação e revisão tributária. Ao time da OMI aí, pessoal, gratidão. Através do ERP aí a gente consegue entregar relatórios, né, sólidos das empresas que fazem parte do trabalho de vocês, do ERP que utilizam. Em alguns casos a gente já consegue fazer os fechamentos diretamente na base. E novamente aí agradecer por um maior ativo aí, a disponibilidade de vocês para passar esse conhecimento aqui para os nossos clientes. E que, olha só, nós estamos falando em transformação, pessoal. A entrada da reforma tributária é um período de transformação do qual eu já entendi que não é só a mudança da regra tributária e contábil. A gente está falando da mudança de modelo de negócio. É uma pena aqui que a adesão ela não é o necessário, né? A carteira ela é bem extensa, mas eu acredito que todos que estão aqui hoje vai sair daqui com o seu mindset transformado. Então, muito obrigado, OMI, pela parceria e todos que estão presentes. Obrigada mesmo, Cleiton, aqui pela parceria. A gente fala aí já, né, ao longo de alguns anos aqui com a OMI, né? E essa confiança, né, esse processo todo em conjunto, né? A LP está aqui conosco desde o início, a OMI está fazendo 12 anos, fez 12 anos agora, em outubro, e a gente busca muito isso, né? Trazer essa parceria em conjunto, essa clareza, então, essa modalidade de eventos, trazendo essas novidades, mas 100% ali para poder apoiar cada um de vocês. Como muita coisa muda daqui a pouquinho, né? Em 2026, nós estamos juntos aqui para poder apoiá-los, tá? Eu vou passar a palavra para o nosso palestrante aqui, o Beraldi, né? Nosso especialista. Já está aqui com a gente há bastante tempo, né? E está fazendo aí palestras pelo Brasil todo. E a gente escolheu essa modalidade aí online para que todos possam ter esse tempo de qualidade, tá? Então, vou passar aqui a palavra para ele, senão eu acabo roubando aqui a palestra para mim, tá bom? Mas ele é um especialista. Bora lá, Beraldi. É contigo. Obrigado, Patrícia. Queria reforçar aqui a todos, agradecer o convite, né? Eu, como você mesmo mencionou, tenho levado esse tema já há 2 anos, aí circulando o Brasil com esse tema da reforma tributária, procurando trazer a urgência do empresariado e dos contadores para esse tema, porque acho que, como o Cleiton bem mencionou,
tem duas formas de ler a reforma tributária, né? Se nós lermos ali a lei complementar 214, nós vamos entender que a gente está falando sobre apenas mudanças de regras tributárias. Imposto tal mudando para esse imposto, um mecanismo de recolhimento que está mudando, etc. e tal. Mas a reforma tributária vai muito além disso, porque ela vai mudar de uma maneira abrupta a gestão de qualquer negócio na economia brasileira, seja ele grande, pequeno ou médio, né? Então, esse que eu acho que é o objetivo aqui da minha palestra, é a gente não só explicar como que é o funcionamento desse sistema, com exemplos bem simples aqui, e se atentando aos principais pontos dessa mudança, mas também trazendo ali os aspectos que a gente enxerga como uma grande revolução do ponto de vista de gestão financeira e tributária dentro das empresas. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, porque senão eu já começo a falar, e aí quando eu perceber aqui, eu já não estou, já esqueci de compartilhar o material, mas vamos lá. Bom, primeiro de tudo, fiquem à vontade para me interromper, tá? Enfim, se surgirem perguntas aí dentro de algum tema que eu estiver trazendo, esse modelo online é muito bom, porque a gente pode simplesmente parar a apresentação aqui e conversar mais a fundo sobre algum tema, e também no final, aí, quando a gente tiver um overview geral do material, a gente também pode discutir alguns aspectos em conjunto. Então, acho que, para começar, né, deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou o Felipe... Opa, passei rápido aqui. Eu sou o Felipe Beraldi, sou economista aqui na UMIE, já tô há alguns anos aqui na UMIE, acompanhando o mercado de pequenas, médias e grandes empresas, e também trazendo um pouco desses assuntos como a reforma tributária, que são mudanças estruturais da nossa economia, né? Eu tenho formação em economia e finanças, enfim, tenho uma especialização, um mestrado, mas eu construí a minha carreira ao longo de 10 anos prestando consultoria econômica para grandes empresas nacionais e também para multinacionais. E uma das grandes dificuldades que eu sempre tive em projetos específicos era explicar para esses grandes empresários, sobretudo aqueles que vinham de fora investir no Brasil, o funcionamento do nosso sistema tributário. Tá? Então, sempre foi uma grande dor aqui do ponto de vista de investimento externo, o pessoal entender como funcionam as regras do jogo. Eu vim aqui para a UMIE, para, enfim, fundar esse núcleo aqui interno de estudos e indicadores econômicos. Hoje eu sou o principal responsável pelo IOD-PMS, que é um índice econômico da UMIE, que acompanha a evolução do mercado de pequenas e médias empresas no Brasil, e tenho circulado aqui o país com esse tema da reforma tributária, pela urgência que a gente enxerga nas mudanças aqui que essa reforma vai trazer para o mundo dos negócios. Então, falando um pouquinho sobre a agenda prevista aqui para o nosso bate-papo, quero trazer um pouco de contexto. Eu, conversando com empresários, com contadores, a gente sabe que a reforma tributária é algo bastante desconfortável que vai acontecer nos próximos anos, pela dificuldade que a gente tem de trocar o pneu do caminhão com ele andando a 120 por hora numa estrada, numa descida com curva, né? Mas a gente precisa entender que mudar o sistema tributário no Brasil é mais do que necessário, né? E não só esse contexto do ponto de vista empresarial, mas é muito interessante também a gente contextualizar do ponto de vista político, como é que uma reforma como essa foi aprovada ali como mudança constitucional, em meio a um contexto político tão conturbado que a gente tem aqui no país nos últimos anos, né? Além disso, quero passar por alguns pontos da reforma para a gente ficar na mesma página, então a gente entender quais são as principais mudanças que essa primeira fase introduz na tributação sobre o consumo, quais são os benefícios desse novo modelo, quais são os desafios do ponto de vista de gestão e o que a gente enxerga como plano de prazo para os empreendedores. E, por fim, quero apresentar alguns dados aqui que nós levantamos no mercado para entender como é que os empreendedores estão posicionados sobre o tema da reforma tributária. Então, esse daqui é um grande resumo do que eu preparei aqui. E, claro, né, um tema como esse, a gente tem sempre o desafio do tempo, de tentar ser ao máximo objetivo, porque se a gente fosse abrir aqui a lei complementar, a gente poderia ficar umas 5 horas nessa sala aqui, debatendo assuntos super específicos para algum setor, para, enfim, algum segmento que tem isenção, mas acho que a ideia aqui é a gente ter uma conscientização do ponto de vista macro, né, do que muda aqui
no sistema tributário brasileiro com essa reforma tão importante. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que responder uma pergunta que é a seguinte, né? Que nem eu falei, a reforma tributária, ela não é confortável, né? Ela é uma mudança estrutural super profunda que a gente vai enfrentar aqui na economia, e a gente vai enfrentar essa mudança com a economia funcionando, que é como tem que ser, né? Então, não vai dar para desligar os motores, ajustar o que precisa ser ajustado e seguir a vida, né? E por isso, esse é um dos motivos que essa reforma tem um prazo tão longo para ser implementada, como a gente vai ver aqui na apresentação. Mas a grande questão, no meu ponto de vista, e que eu gosto de trazer para os empreendedores, é a seguinte: por que fazer uma reforma? Uma reforma nunca é algo confortável. Se a gente for trazer aqui na nossa vida pessoal, imagine reformar nossa casa com a gente morando dentro. Não é confortável. Mas quando a gente toma a decisão de reformar algo, é porque é algo que não está funcionando legal. E aqui a gente tem vários pontos sobre o sistema tributário brasileiro para entender o que acontece aqui no Brasil. Então, primeiro de tudo, que no Brasil, se a gente considerar tributos sobre propriedade, tributos sobre o consumo, tributos sobre a renda, a gente tem mais de 90 tributos diferentes. Então, o primeiro desafio para qualquer especialista tributário é conhecer as regras e as especificidades de 90 tributos diferentes. Tá? Então, a gente tem um sistema super complexo. Segundo ponto, e esse aqui acho que é uma dor coletiva entre qualquer contribuinte aqui no Brasil, que é o seguinte: a carga tributária no Brasil, que está ali em torno de 33%, 34% do PIB, é uma das mais altas do mundo para países em desenvolvimento. Então, de fato, as empresas hoje, os contribuintes em conformidade, a gente paga uma carga muito grande aqui, em média, de imposto no Brasil. Isso é um fato, tá? E se a gente comparar o Brasil com qualquer outra economia em desenvolvimento como a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Mas não é só esse o problema. Porque se a gente pagasse muito imposto e tivesse retorno, a gente ainda ia enxergar um benefício. Mas o Brasil está entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo e o que menos a população tem sentimento de retorno desses impostos. Isso daqui também é um ponto muito claro, né? Enfim, quantas pessoas aqui lidam com com um sistema complexo, uma carga tributária super alta, e ainda tem que ter um plano de saúde privado, uma escola particular, em alguns centros urbanos a gente está tendo que andar de carro blindado. Então, assim, a percepção de serviço público no Brasil, ela não é uma percepção boa, a população não tem um sentimento de retorno desse imposto. E quando a gente vai ali para um contexto das empresas, a gente tem um sistema muito complexo. Tem uma pesquisa do Banco Mundial que mostra que, em média, né, se uma empresa padrão na economia fizer tudo o que ela tem que fazer, todo o esforço que ela precisa para estar em conformidade fiscal, internamente, ou tendo um contador parceiro, em média, num ano, essa empresa gasta até 1.500 horas por ano para cumprir suas obrigações tributárias. Se a gente considerar horas úteis de trabalho de um ano, a gente está falando de 20% de um ano para estar em conformidade fiscal. É um grande absurdo, né? Então, assim, a gente consegue metrificar, né? Vocês devem ter ouvido por aí, o sistema tributário brasileiro é muito complexo, é muito complexo. A gente consegue metrificar isso, né? Então, de fato, assim, eu não consigo, eu falei que eu tenho feito palestras pelo país inteiro, eu não consigo ter um papo com o contador, com o empreendedor, e alguém me dá um bom argumento para defender o sistema tributário brasileiro. É inimaginável, né? A gente tem um sistema muito obsoleto, pouquíssimo transparente e super complexo. Daí a necessidade de fazer uma reforma. E aí a gente entendeu um pouquinho, né? Aqui acho que os passos importantes, que é entender como é que se dá a arrecadação no Brasil. Então, hoje, 40% do que a gente arrecada de imposto, do que o governo arrecada de imposto, vem dos impostos sobre bens e serviços. Então, assim, um grande pedaço da receita está concentrada nessa parte aqui, nessa primeira fase da tributação, que é mudar esses impostos sobre bens e serviços. E aí eu acho que vale uma contextualização, né? Reparem que grande parte da arrecadação está nesses impostos aqui que a gente está discutindo nessa primeira fase. Então, guardem essa informação para a gente entender um pouquinho o contexto político por que essa reforma foi aprovada. E um segundo ponto, tá? Que aí, assim, gosto bastante de destrinchar esses dados, né? Que nem eu falei para vocês, essa pesquisa do Banco Mundial mostra que uma empresa no Brasil gasta até 1.500 horas para cumprir suas obrigações tributárias. Mais da metade dessas horas estão nessa barra laranja aqui dos tributos indiretos. De novo,
nos tributos aqui que estão sendo endereçados nessa primeira fase da reforma tributária. Então, esses tributos não só representam a maior parte da arrecadação de impostos hoje, mas eles também representam grande parte da bagunça que as empresas enfrentam ali e que os contadores enfrentam para que os seus clientes estejam em conformidade fiscal. E vamos colocar em perspectiva o que significa essas 1.500 horas? Olha, se a gente sair aqui da média Brasil, e aqui a gente está falando do mesmo estudo, tá? Então, são os mesmos parâmetros de avaliação, e for ali para países desenvolvidos, essas 1.500 horas viram 157. É quase um décimo da dificuldade que uma empresa brasileira enfrenta. E aí, tudo bem, vocês podem virar para mim e falar assim, pô, Felipe, você como economista está comparando banana com laranja. Não dá para a gente comparar Brasil com países desenvolvidos. Não tem problema nenhum. Vamos comparar com a América Latina, então? Vamos olhar para os nossos vizinhos? 325 horas. 1/5 do que se gasta aqui no Brasil. E se a gente olhar para os BRICS, e esses BRICS aqui, grande parte dessa média dos BRICS é influenciada pelo próprio Brasil, a gente tem 437 horas. Então, assim, é menos de 1/3 do que uma empresa enfrenta da complexidade aqui no Brasil. Daí a dificuldade que a gente tem, do ponto de vista tributário, para atrair investimentos produtivos externos, né? Hoje, a gente tem um volume muito grande de investimentos aqui, que são investimentos financeiros, mas empresas aqui, olhando para o Brasil, realizando investimentos, a gente tem uma dificuldade enorme e a gente acaba ficando concentrado em alguns setores específicos que, de fato, a gente tem um potencial muito grande. Feita essa contextualização, a gente tem o contexto aqui da reforma. Então, assim, todos esses dados que eu mostrei para vocês e várias outras discussões, que a gente poderia fazer um material de 1 hora aqui só para ficar falando mal de como é que funciona o sistema tributário no Brasil. Mas existe um consenso hoje entre os especialistas, e especialistas eu falo, economistas, contabilistas, advogados, enfim, de que a complexidade, a falta de transparência do sistema tributário, e especificamente da tributação sobre o consumo aqui no Brasil, trava o crescimento da nossa economia. Igual eu falei para vocês, um dos principais desafios que eu enfrentava como economista, conversando com um empresário externo aqui de uma multinacional, era explicar a lógica do ICMS. Então, eu falo isso aqui, é um case real. A gente estava conversando com uma indústria lá de fora, que vinha trazer a indústria aqui, e a gente tinha uma dificuldade enorme deles entenderem que a lógica aqui no Brasil não era estar próxima do mercado consumidor. Era ir para o estado onde você ia ter o melhor benefício, a melhor alíquota de ICMS. E depois o desafio logístico de chegar no mercado consumidor, depois você pensa. Essa é a lógica do investimento aqui no Brasil. E isso é muito difícil de você explicar para um gringo, porque a próxima pergunta é assim, poxa, mas vocês têm uma carga, uma estrutura ferroviária muito boa, como é que vocês integram todos esses estados? Ah, caminhão e estrada ruim. Aí o cara fala, meu Deus do céu, com quem que eu estou conversando aqui? Né? Estamos falando de um país de dimensões continentais, né? Então, é um consenso de que isso é um problema. E por que eu chamo de consenso? Eu fiz um trabalho, assim, durante toda a minha formação, desde que eu comecei a estudar economia pela primeira vez, eu ouvia falar sobre reforma tributária. E aí eu acho que é algo que, sobretudo entre os contadores, deixou os contadores muito céticos. Porque lá em 2023, quando estava evoluindo a emenda constitucional, a gente aqui na UME já começou a falar sobre, olha, essa reforma, a gente precisa prestar atenção. E o que eu ouvia muito dos contadores era assim, Felipe, mas se fala sobre reforma tributária no Brasil há 40 anos. Isso aí não vai dar em absolutamente nada. Você está preocupado com o negócio, você devia estar preocupado com a taxa de juros que a gente enfrenta como economista. Não com a reforma tributária. E a gente levava, olha, mas o pessoal está ali alinhado para mudar a Constituição. Se isso acontecer, a gente vai ter que aproveitar esses anos para entender como é que vai ser essa reforma, etc. e tal. Bom, essa janela já passou, né? Se a gente voltar para a história para entender o que são esses 40 anos, eles são 40 anos mesmo. O primeiro trabalho que eu encontrei aqui no Brasil sobre mudar o sistema de tributação sobre o consumo para um modelo de IVA, que é o que a gente vai adotar agora, a gente vai falar mais aqui na sequência. O primeiro trabalho que eu achei é um trabalho do Instituto de Pesquisa Aplicada de 1988, que durante o debate constitucional eles falavam assim, olha, esse sistema de tributar o consumo aqui no Brasil é um absurdo, é super ineficiente, não faz nenhum sentido, vai gerar gera e vai gerar diversos problemas para a nossa economia, etc. e tal. Em 88, nós vamos começar a formar a primeira fase da reforma tributária aqui no Brasil em 2026. Aí eu pergunto para vocês, do ponto de vista global, estamos atrasados ou não?
Acho que a resposta é com certeza, né? E aí, a gente teve amplos debates no Congresso, igual eu falei, a gente podia fazer uma linha histórica aqui, sobretudo desde a redemocratização, teve a reforma tributária que avançou com o Fernando Henrique e morreu no Congresso, primeiro o governo Lula voltou a se discutir isso, depois o Temer, historicamente o Temer também tentou tirar da gaveta e a coisa não foi para frente, mas nos últimos anos esse projeto, né, foi construído ali um comitê com vários especialistas tributários, isso aconteceu sobretudo a partir de 2019, foi estruturada uma proposta ideal que deu origem a essa emenda constitucional. Em dezembro de 2023, a reforma tributária vira emenda constitucional. E aí, desde essa data, eu falo para vocês, eu tenho batido com contadores e empreendedores falando, pessoal, não é sobre se a reforma tributária vai acontecer ou não vai. A reforma tributária é uma realidade, a reforma tributária é uma mudança ali das regras do jogo escritas na pedra. Quando você muda uma emenda constitucional, basicamente ali na emenda constitucional a gente tem o seguinte, olha, a lógica de cobrança de impostos sobre o consumo de bens e serviços no Brasil mudou, tem um cronograma estabelecido nessa emenda constitucional, e dali para frente a gente vai debater regrinha. Mas a lógica de tributação mudou em dezembro de 2023. Poxa, Felipe, mas como é que a gente aprovou uma reforma como essa, num momento político tão conturbado? Como é que a gente teve maioria para fazer uma mudança constitucional? A gente vai discutir mais para frente, mas não é apenas sobre ter um sistema mais eficiente e talvez até mais justo do ponto de vista tributário. Mas a reforma tributária, ela vai melhorar muito o sistema de arrecadação. A gente vai discutir alguns mecanismos aqui na frente. E aí, pessoal, quando eu falo em arrecadação, a gente sai desse debate, talvez, em alguns casos, muito superficial, que a gente tem sobre esquerda, direita, e não sei o que lá, e a gente entra num debate que é interessante para todo mundo, que é um debate arrecadatório. Então, para mim, é isso que está por trás de uma aprovação com uma reforma como essa. Sobretudo quando eu converso com contadores, eu uso muito o exemplo do que aconteceu com o imposto de renda à pessoa física. Né? Hoje, para quem é CLT e entra lá no site da Receita, a Receita te lembra do médico que você foi e pegou um recibo. É completamente mapeado e automatizado. E talvez essa reforma seja justamente essa digitalização que a Receita está buscando para controlar a conformidade fiscal de empresas no Brasil. Então, do ponto de vista político, eu enxergo isso. A reforma, ela vai trazer, se por um lado ela implementa impostos mais transparentes e mais eficientes do ponto de vista tributário, ela também traz mais transparência para a fiscalização. Então, quando você fala de um sistema mais transparente e menos complexo, também é um sistema mais rastreável. Isso é interessante para todo mundo. Né? Então, eu acho que é um pouco daí o contexto político de aprovar uma reforma como essa. E aí a gente teve a regulamentação, que em particular aqui para esse palestrante, prejudicou muito eu levar a minha mensagem no decorrer do ano passado. Porque no ano passado eu falava sobre reforma tributária e eu via nos empreendedores assim, não. A reforma está no Congresso, vai para o Senado, volta para a Câmara, e o Lula precisa sancionar. Meu, a gente está há 40 anos nessa, fica tranquilo, não vai mudar nada. E a gente falava, olha, mas é que a regulamentação, a gente está discutindo as regras do jogo, mas a gente já mudou a Constituição. E tem um cronograma ali na Constituição, já estabelecido de quando o sistema muda. Né? A regulamentação nada mais é do que um debate ali, uma definição das regras, de especificidades, setores que vão ser beneficiados, setores que não vão, qual que é o mecanismo desses novos impostos, como é que vai funcionar o creditamento, enfim, etc. e tal. Até que você chega ali em 16 de janeiro desse ano e o Lula sanciona a lei complementar, né, a PLP número 68, que virou a lei complementar 214, que de fato regulamenta grande parte da reforma tributária. E eu deixo uma dica aqui, tá? Eu considero essa lei, né? Lógico, eu não estou recomendando ninguém ler aqui uma lei complementar de 200, 300 páginas. Mas ela é muito interessante se você quer se aprofundar em algum ponto. Então, por exemplo, poxa, eu quero entender como que funcionam esses impostos em exportações e importações. A lei é muito bem escrita e ela é muito bem clara. Tem um artigo lá sobre isso. Eu quero entender como é que vai funcionar esses impostos para cooperativas agrícolas. Tem um artigo lá sobre isso também muito, muito bem escrito, ao meu ponto. Então, um dos benefícios para mim da reforma tributária é a dificuldade que eu tinha de ter a fonte da legislação também. Porque você tinha uma legislação super antiga, vários penduricários que foram feitos ao longo do ano, e você tinha que entender também aonde é que você ia
como é que estava a regra do jogo. Agora a gente tem uma lei única que trata não só bens e serviços da mesma forma, mas que também nos ajuda a entender aspectos setoriais ali mais específicos detalhadamente. E é importante a gente ter no radar também, pessoal, que assim, a regulamentação da reforma tributária não acabou. Sistema tributário, ele é discutido sempre ali no setor político. Então tem próximos passos. A gente agora está discutindo, está bem evoluído, inclusive, o debate em torno da PLP 108, que institui o Comitê Gestor dos Impostos Estaduais e Municipais, e a gente também tem outras fases da reforma tributária, reforma sobre a renda, que vem sendo discutida, novas regras para o ITCMD, que acho que o Cleiton também trouxe aqui no começo da apresentação, essas questões do que vai mudar para impostos de transmissão, enfim. Então, tudo isso continua sendo discutido. A regulamentação da reforma tributária, ela continua acontecendo. Mas o grande ponto é o seguinte, do que se trata essa primeira fase da reforma que a gente vai falar aqui? Então, acho que o primeiro ponto importante, ela é uma mudança muito profunda no sistema tributário, que muda a lógica como os contribuintes pagam impostos e como o governo vai fiscalizar tudo isso e quais são os mecanismos novos de fiscalização que vão existir. Eu gosto de trazer esse ponto, que é o seguinte, a gente não pode olhar para essa reforma tributária do consumo e achar que a gente está mudando o nome de um tributo. Não é isso. Está mudando a lógica de funcionamento do sistema. E eu acho que isso vai ficar bem claro aqui, porque a gente está indo para um sistema de tributação muito diferente do funcionamento como ele é hoje. E essa reforma ela tem dois objetivos principais. Primeiro, igual eu disse para vocês, reduzir a complexidade, acho que tanto do ponto de vista legal quanto estrutural, porque a gente vai ali praticamente transformar 5 tributos que incidem sobre o consumo em 2 cobranças únicas uniformes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e essa reforma visa trazer também, consequentemente, mais transparência para o contribuinte, e não está escrito no slide, mas mais transparência também para o órgão fiscalizador. É importante ter isso na cabeça. Então, reparem aqui que eu falei de 2 dores que eu citei lá quando eu estava defendendo o porquê de fazer uma reforma. Complexidade e transparência. Eu não falei de carga tributária. E é um fato. Carga tributária não é endereçado pela reforma. Inclusive, essa reforma está sendo construída para manter a carga tributária macro da economia brasileira como ela é hoje. Tá? Então, assim, reforma tributária não vai endereçar a dor de carga que a gente enfrenta na economia brasileira. Ah, Felipe, mas por que não? É uma pena que a gente não entre nessa discussão. Concordo totalmente, até por conta daquele ponto que eu trouxe para vocês sobre o fato da gente ter uma das cargas tributárias mais altas para países em desenvolvimento. Mas a gente vive uma situação fiscal muito complexa aqui no Brasil, né? Uma situação de finanças públicas. A gente poderia também explorar isso muito mais a fundo, mas acho que não é o caso. Mas hoje a gente vive um desequilíbrio de orçamento e de gastos públicos aqui no Brasil muito grande, e a gente está num caminho a gente vem num caminho até contrário, né? Que vem se procurando aumentar a arrecadação ao invés de reduzir a arrecadação. Esse momento, sobretudo, de finanças públicas aqui no Brasil, não nos permite, nessa fase inicial da reforma, discutir carga. Esse é um ponto aqui importantíssimo para ser considerado. Bom, e quais são essas mudanças, né, na tributação sobre o consumo? Então, a reforma, ela vai instituir um modelo que, no caso brasileiro, vai ser chamado de IVA dual, que é uma lógica de imposto sobre o valor agregado, mas no caso brasileiro, esse IVA, esse imposto sobre o valor agregado, ele vai ser composto por uma contribuição e um imposto específico, né? Então, o IVA brasileiro, na verdade, vai ser uma soma entre a CBS e o IBS. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços, que é o imposto que é cobrado ali no âmbito federal, e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, que é o imposto que vai se equiparar aí à arrecadação dos estados e municípios. Ah, Felipe, por que a gente não tem um IVA único no Brasil? Olha, a principal explicação para isso está aqui, está nos entes federativos. A gente tem uma parte da arrecadação dessa tributação sobre o consumo que é federal e uma parte dessa arrecadação que é estadual e municipal. O que é interessante de entender é o seguinte, na legislação, CBS e IBS caminham juntos, são irmãos gêmeos. Toda vez na lei complementar que a gente fala da CBS, o IBS está junto. O que muda é a lógica de onde essa receita vai. Então, apesar de não estar escrito ali que a gente vai ter um IVA no Brasil, a soma dessa contribuição e desse imposto nos traz para uma lógica aqui de um IVA, do que seria um imposto mais conhecido ali que a gente tem no mundo. E um ponto importante também,
eu acho que esse já está muito mais claro para todo mundo, mas era uma preocupação que eu via, que era a seguinte, poxa, estão criando tributos novos? Não, esses tributos novos, eles vão substituir tributos existentes. Então, CBS vem para substituir PIS, COFINS e grande parte do que é hoje a arrecadação do IPI, vou falar mais sobre o IPI aqui na sequência, e o IBS vem para substituir o ICMS e o ISS. E eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Essa fase aqui da reforma, relativamente simples. 2027 já está valendo. Essa parte aqui vai ser um trabalhinho. Essa parte vai ser bem complexa. Primeiro porque 2 pontos principais para saber sobre o IBS. Reparem que a gente está falando de ICMS e ISS, nós estamos tratando bens e serviços na mesma prateleira agora. Então, sobretudo serviços aqui fora do Simples, a gente vai ter uma pressão de carga. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. E um segundo ponto importante é que o IBS tem uma mudança de lógica de cobrança. Enquanto o ICMS é um tributo que tem por origem o destino, a origem daquele fornecedor, daquele produtor, o IBS ele vai ter a lógica do destino. O que quer dizer isso, Felipe? Pouco importa se eu estiver alocado na região norte e vender para o sudeste. Eu vou recolher o IBS da cidade do estado para o qual eu estou vendendo. Isso é uma mudança de lógica aqui para a economia brasileira gigantesca. Eu vou até contar uma passagem curiosa que eu tive nesses eventos que eu fiz aqui. No interior de São Paulo, eu estava fazendo essa apresentação. Na verdade, era uma apresentação bem mais resumida, era só essa parte de explicar o que é a reforma. Isso faz mais ou menos 1 ano. E um CFO de uma indústria levantou a mão e falou assim, pô, eu não entendi esse negócio aí que você está falando do IBS. Nós somos uma empresa aqui de implementos rodoviários, se não me engano, acho que era isso. E a gente tem uma planta aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e a gente tem uma planta no Pará. E a gente colocou essa planta lá no Pará, primeiro porque tem uma certa proximidade ali com matéria-prima, e segundo porque tem um benefício gigantesco do ICMS, que para nós até vale a pena o desafio que a gente tem de trazer aquelas peças para cá. Muitas vezes até atrasa a produção aqui da planta de São Paulo, porque a gente precisa do insumo que a gente produz lá. Agora você está me falando que eu vou pagar o imposto para o lugar que eu vendo? O que eu vou fazer com essa fábrica lá na região norte? Eu falei, olha, nós vamos fazer em conjunto aqui 1 minuto de silêncio, porque o recado é esse mesmo. Mudou a lógica. Aí vocês entenderam que aqui a gente não está, para esse caso que eu estou trazendo para vocês, a gente não está falando sobre o nome do imposto, sobre, não vai ser mais ICMS, vai ser o IBS. A gente está falando sobre uma mudança de lógica de negócio. Essa indústria tem 6 ou 7 anos para repensar as instalações dela, o modelo de negócio que ela faz. Essa que ela produz lá em cima e o que ela faz aqui na planta de São Paulo. Então, reparem que vai além da mudança do tributo. Vai para a parte de gestão, nós vamos falar sobre gestão financeira também, vai para a parte de precificação, vai para a parte de modelo de negócio, vai para a parte de instalação. Ou seja, para mim, até para resumir aqui, para passar a palavra para você, Cleiton, mas a reforma tributária ela vai fazer com que toda empresa reavalie decisões que no passado faziam muito sentido. Então, uma empresa que tomou uma decisão por conta de um benefício fiscal de ICMS, nesse contexto aqui, ela vai ter alguns anos para repensar essa decisão, para entender o que vai acontecer. Felipe, mas o Estado pode promover um outro benefício fiscal por outro lado. Tudo bem, mas avalie isso. Vamos lembrar que o benefício do ICMS ele é escalável por uma planta produtiva, depende de quanto o cara produz. Um benefício da instalação industrial, ele é mais ali atrelado ao custo fixo, né? A lógica é diferente. Então, essas contas precisam ser feitas. Eu não estou falando que necessariamente essa indústria vai ter que sair daquele estado, mas ela vai ter que fazer conta, ela vai ter que reavaliar uma decisão que para a estrutura operacional dela fazia super sentido, como é o sistema hoje. Vai lá, Cleiton, por favor. Só fazer um complemento aí, Felipe, muito boas suas considerações, mas já há um estudo de uma tendência de muitas empresas voltarem a falar da economia de São Paulo, por exemplo, que ao passo que você vai lá para Santa Catarina só com o viés de reduzir carga tributária especificamente nas importações, por exemplo, é um estado que concede muitos benefícios na importação, diferimento na importação, você não paga o imposto na importação.
e só paga na saída, por exemplo, é de se pensar, porque também eu já vi muitas empresas indo para o Distrito Federal, por exemplo, só por questões de ICMS, mas não faz sentido logístico nenhum. É uma tendência, por exemplo, do aquecimento aqui na economia de São Paulo, ao passo que as alíquotas interestaduais, e aí era o pulo do gato de você fazer essa segregação das suas operações em outros estados, é uma tendência muito grande em regredir, em retroagir, né, Felipe? Pelo menos é o que parece, é o que está posto, né? Sem dúvida. Eu estava vendo um estudo, eu não tenho muita profundidade, mas eu estava vendo, conversando com o pessoal do e-commerce Brasil, e estava se falando muito sobre isso, assim, olha, no e-commerce, as empresas construíram galpões logísticos em outros estados, ali na volta do entorno do grande mercado consumidor. Agora, 60%, se não me engano, 60% ou 65% das vendas do e-commerce estão atreladas a São Paulo. Então, assim, se um galpão logístico ali que agrega alguns e-commerces no Espírito Santo não contar com esse benefício fiscal, o desafio logístico e o custo de frete que você tem para trazer para o mercado consumidor não faz sentido. Então, na verdade, uma das questões que está por trás da reforma é fazer com que o poder público local ele atue no sentido correto, ao meu ver. Que é o seguinte, qual que vai ter que ser o direcional de um prefeito, de um governador? Desenvolver mercado local. Então, pensar no bem-estar social da população, renda, emprego, etc. e tal, mas pensar no desenvolvimento primeiro do mercado. Não rapidamente abrindo mão de receita, trazendo uma empresa que, na verdade, está muito mais atrelada a outro estado, né? Agora, dá para escrever isso, eu falo como economista e porque eu acho que tem várias outras questões que têm que ser consideradas. Então, poxa, mas o Estado ele pode abrir mão de outra receita para uma empresa ficar porque aquela empresa é importante. Tudo bem. Só que o empreendedor ali, na visão dele, o decisor, ele tem que saber que ele vai ter que refazer essa conta. Não vai dar só para ficar ali, por conta de um benefício que não vai existir mais. Ele precisa entender se ele vai ter algum outro benefício, não vai. Como é que aquela cidade, aquele estado estão endereçando essa dor, enfim. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, que eu falei para a gente fazer um minuto de silêncio, mas a minha dica para esse empreendedor, lá para esse decisor da indústria, foi o seguinte, olha, vocês precisam fazer conta de novo. Então, a planta está lá, também transferir uma planta industrial não é trivial, né? Então, só que você precisa fazer conta, você precisa ver se essa tua operação vai fazer sentido. E vamos supor que você fale assim para mim, que aí eu acho que é um ponto que eu estou avançando aqui no debate, mas vamos supor que você fale assim, olha, Felipe, essa nossa empresa, ela não tem capital para fazer essa mudança que você está falando, para trazer uma planta aqui para perto do mercado consumidor. Tudo bem, mas então você precisa repensar a sua precificação, porque essa peça que você usa aqui no bem final que você vende, ela vai ficar muito mais cara. Então você precisa avaliar, pelo menos, mesmo que você não tome essa decisão de mudar a tua estrutura, a precificação do produto que você vende lá na frente, você precisa antecipar essa mudança. Então, esse que é o ponto da reforma tributária para mim. Várias decisões do passado que fizeram sentido, elas vão ter que ser reavaliadas com essa nova regra do jogo. Essa é a dica que eu deixo. E aí a gente tem outros dois pontos importantes aqui, né? Primeiro deles, imposto seletivo, que é um imposto de caráter regulatório, para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Vou ser muito honesto com vocês, aqui tem pouca novidade, tá? Hoje, essa função do imposto seletivo, ela é feita pelo IPI. O pessoal usa o IPI para isso hoje. Então, se aumenta o IPI de produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, o imposto seletivo vem para cumprir grande parte desse papel do que hoje é o IPI. E o IPI, que ia ser totalmente extinto, né, na proposta original da reforma tributária, a ideia é, vamos substituir totalmente o IPI pela CBS. Mas o IPI, ele foi visto ali no setor político como uma ferramenta importante para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Sendo bem honesto com vocês, como a reforma ela foi estruturada na proposta inicial, a Zona Franca de Manaus ia perder completamente o sentido. E ela tem ali um papel socioeconômico muito importante para a região norte. Então, o IPI foi encontrado ali como uma muleta, né? O IPI ele vai ser mantido para os produtos manufaturados, ali para similares faturados na Zona Franca de Manaus, e ele vai ser mantido como uma muleta para se manter a competitividade ali da Zona Franca de Manaus. E aí o primeiro passo para a gente entender, eu gosto de trazer exemplos muito simples, para a gente entender o funcionamento da lógica desses novos impostos. Toda vez que a gente falar de IVA,
aqui para frente, lembre que a gente está falando dos irmãos gêmeos, da CBS e do IBS. IVA brasileiro é CBS e IBS, tá? Mas o primeiro ponto para a gente entender a lógica dessa tributação é entender o conceito de valor agregado. E assim, valor agregado, valor adicionado, é um conceito muito utilizado em economia. É a forma como os economistas usam, por exemplo, para calcular o PIB. O PIB nada mais é do que o valor adicionado por todos os agentes econômicos, ali, todos os setores produtivos da economia. E o valor agregado ele é um conceito que considera como medida o valor que é efetivamente criado por um agente econômico. Essa é uma definição teórica super complexa, mas se a gente for aqui para um exemplo, fica bem fácil de entender. Vamos supor aqui que eu volte para o exemplo do fabricante de peças. Esse fabricante de peças, ele produz ali uma peça para o setor automotivo e essa peça vai ter um preço final no mercado de R$500. Só que para fazer essa peça, esse produtor utilizou aço, borracha, plástico, diversos insumos intermediários que ou foram produzidos ou foram importados na economia. Então, eles já fazem parte da economia, já pagaram, já recolheram impostos ali naquela operação. Então, esse produtor, ele vende uma peça de R$500 para o mercado, mas ele tem um consumo intermediário aqui de R$200. Então, o valor adicionado por esse produtor, na verdade, são R$300. E a lógica por trás de um IVA, assim, teoricamente falando, é que esse produtor, ele não seja tributado aqui, no preço que ele está vendendo, mas que ele seja tributado aqui, no valor que ele está, de fato, adicionando para a economia. Vamos trazer um exemplo aqui super simples, para entender um pouco da lógica de como é que vai funcionar esse imposto numa cadeia de produção. Primeiro ponto, eu trouxe uma alíquota fictícia aqui de 30%, se fala no Brasil hoje de um IVA aí de 27,97%, 28%, mas os meus 30% aqui é por um motivo nobre, é para facilitar as contas, tá? E vamos olhar como é que vai funcionar essa lógica numa cadeia produtiva. Então, vamos pensar ali que a gente está numa cadeia de produção têxtil, de uma camiseta, e vamos assumir que o primeiro agente dessa cadeia de produção é um produtor agrícola, é um produtor do setor primário, que é um produtor de algodão. Esse produtor de algodão, ele produz o algodão, esse algodão ele tem um preço de venda de R$40, e sobre esses R$40 vai incidir o IVA, o CBS e o IBS de 30%. Então, primeiro ponto também para considerar é o seguinte, o IVA, a lógica do IVA é um imposto que incide por fora do preço. Ele não está mais embutido dentro do preço de venda. Então, primeira lição de casa que o empreendedor tem que fazer é qual que é o meu preço líquido de impostos atual? Para eu entender como é que fica a minha precificação para o meu cenário pós-implementação do IVA. Essa é uma primeira tarefa já. Já ficam algumas tarefas aqui para que vocês entendam os desafios de negócio por trás dessa reforma. Mas vamos lá, então. Então, esse produtor de algodão ele tem um preço de venda de R$40, mais um IVA de 30%, CBS e IBS. Então, o preço final desse produtor de algodão, R$52. Aí chega uma tecelagem e fala assim, poxa, eu vou comprar esse algodão, vou transformar esse algodão em tecido, num preço de R$60, mais um IVA de 30%. Então, o preço do tecido aqui na tecelagem, R$78. O que a tecelagem vai dever ao fisco? Ela vai dever os R$18 de CBS e IBS, mas ela vai ter a oportunidade de se creditar de R$12 que já foram pagos de impostos pelo produtor de algodão. Então, a tecelagem, na verdade, ela vai recolher R$6 de tributo. Vamos começar a trazer umas sutilezas aqui importantes de como é que esse imposto vai funcionar numa cadeia produtiva. Ponto 1. Para esses R$12 estarem ativos, essa tecelagem precisa ter certeza que esse produtor recolheu o imposto. Vão ter mecanismos para isso, mas o primeiro ponto é, eu preciso ali ter o meu fornecedor em conformidade. Segundo ponto, para habilitar esse crédito no sistema, a Receita tem falado em algo de 30 a 60 dias, mais ou menos. Eles têm tentado ao máximo reduzir essa janela. E eu acho que com tecnologia, eles vão conseguir reduzir cada vez mais essa janela. Porém, existe uma janela. Então, se essa venda aqui, vamos supor que essa transformação e essa venda tenha sido feita em poucos dias, existe a possibilidade desse crédito não estar ativo. Se esse crédito ainda não estiver ativo, a saída de caixa dessa tecelagem, para pagar o imposto, não vai ser de R$6, vai ser de 18. E ela vai usar esses R$12 numa operação futura. Já começa a dar uma bagunçada aí no caixa da empresa. Terceiro ponto, talvez o mais importante. Para esse crédito estar habilitado integralmente, essa tecelagem vai ter que saber o regime tributário do produtor de algodão.
Então, entendam que assim, tem vários mecanismos aí por trás das cadeias produtivas que trazem eu penso assim, uma autofiscalização entre empresas, empresas pensando de quem que ela está comprando. Hoje já existe isso, né? Tem várias indústrias que elas têm que ter um CNPJ fora do Simples para habilitar os créditos ali de ICMS. Mas a lógica desse novo sistema é ampliar o crédito tributário ao máximo. Você tem crédito tributário pleno aqui. Todo o imposto sobre o consumo que foi pago na aquisição do algodão, ele vira crédito aqui para tecelagem numa operação futura. Mas tem essas sutilezas. Então, aqui, por exemplo, uma questão que me preocupa muito para esse caso, e eu fiz ele de propósito, é caixa. Porque essa tecelagem desembolsar os R$18 de IVA, para ela, essa operação aqui, essa margem que ela tem na transformação, não faz muito sentido. Agora, se ela tiver o crédito integral, tudo bem, essa margem melhora consideravelmente. Então, as empresas vão ter que fazer essa conta ali. Quem que é o fornecedor dela, qual o regime desse fornecedor, quanto tempo eu vou ter ali no meu caixa para habilitar esse crédito, como vai funcionar o recolhimento desse IVA brasileiro, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas reparem que tem essas sutilezas dentro das cadeias produtivas. E vamos lá, vamos dar o próximo passo. A indústria compra esse tecido, né? Então ela compra por R$78, transforma o tecido numa camiseta, R$100, mais um IVA aqui, no nosso exemplo fictício, de 30%. Preço final da camiseta na indústria, R$130. O que ela vai recolher para o fisco? Os R$30, aqui no nosso exemplo, de CBS e IBS, e ela vai ter a oportunidade de se creditar dos R$18 da tecelagem. Então, de novo, essa indústria aqui, com crédito pleno, ela não tem ali necessariamente o pagamento de 30, ela tem o pagamento de 12. Faz muita diferença. E, por fim, essa camiseta chega no varejo, ela é vendida R$200, mais um IVA de R$60, preço final R$260, o que esse varejista vai recolher? O IVA ali de R$60, menos os 30 de crédito da indústria. Então, ele vai recolher 30. E o consumidor? Qual que é a lógica desse sistema? O consumidor vai lá, o Felipe vai lá, eu vou lá nessa loja, compra a camiseta por R$260. Eu vou ver na nota que eu paguei 200, que é o preço do produto, e eu paguei 60 de imposto sobre o consumo. E o que é esses R$60? É os 30 da loja, os 12 da indústria, os 6 da tecelagem e os 12 do produtor de algodão. É o imposto que foi acumulado durante toda a cadeia produtiva. Então, essa é um pouco da lógica de um sistema de IVA. Esse meu exemplo, ele é um exemplo super simplificado, ele é um exemplo de professor de faculdade, que vai apresentar um tema, mostra aquele exemplo que tudo funciona perfeitamente, aí chega na prova, você olha e fala assim, não, mas não é possível, não era assim que funcionava. Por quê? Uma indústria compra só de um fornecedor? Um fornecedor vende só para um cliente? Um varejista compra de uma indústria só? Para fazer uma camiseta, você usa só tecido? São várias perguntas. Então, assim, se a gente for pensar numa cadeia produtiva, não dá nem para explicar. Né? Eu fiz aqui um exercício que eu falei o seguinte, poxa, como é que eu vou ilustrar uma cadeia produtiva real? Aí eu falei, inteligência artificial. Cheguei lá na inteligência artificial e falei assim, ilustre para mim como funciona uma cadeia produtiva na realidade, com todas as suas complexidades. Aí ele me devolveu essa foto. Eu olhei essa foto e falei, nossa, mas isso aqui não dá para entender nada, né? Acho que ficou uma porcaria meu exercício. Eu pensei, mas a mensagem é essa, não dá para entender mesmo. Porque fornecedores, produtores, eles estão todos interligados. Então, às vezes, a decisão de uma grande empresa, numa cadeia produtiva, vai afetar a decisão de diversas pequenas empresas. Né? Essa que é a lógica. Então, é realmente muito complexo aqui a gente entender como esse sistema vai funcionar. Mas essa é a lógica. E a decisão, que aqui começa a ficar mais claro, ela não é uma decisão só do tributo que eu estou pagando. É de toda a gestão que eu vou ter que fazer em torno disso. Né? E aí alguns benefícios, tá, desse modelo. Primeiro de tudo, a gente tem uma base ampla de incidência, então a gente para de tratar bens de uma forma e serviços de outra, isso é ótimo, porque cada vez mais, numa economia conectada, é difícil separar uma empresa que fornece só serviços de uma empresa que fornece só bens. Simplificação, então a gente simplifica toda a regra de ICMS, ISS, PIS, COFINS, grande parte do IPI, em 2 tributos que são gêmeos, tem uma regulamentação única. Não cumulatividade, então a gente tem crédito financeiro pleno, isso vai melhorar muito a competitividade do setor produtivo aqui no Brasil.
tributação no destino, no sentido de acabar com a guerra fiscal entre os estados, e as regras estarem ali mais claras, e tudo isso, pessoal, menor insegurança jurídica. Aí tem vários trabalhos em economia que mostram, quando você tem uma determinada localidade, uma cidade, um estado, um país, que consegue reduzir a insegurança jurídica, você traz mais investimento e você traz mais oportunidade de crescimento econômico. Mais crescimento econômico é oportunidade para praticamente todos os setores. Essa que é a lógica aqui da gente mudar esse sistema. E é importante falar, pessoal, que o IVA, ele não é um invencionismo brasileiro. Vamos lá. É claro que a regulamentação aqui, ela está colocando o sistema para um funcionamento, para uma lógica de como tem que ser no caso brasileiro, né? Acho que isso faz absolutamente todo sentido, né? Então, o IVA, ele tem que funcionar como ele funciona ali para o caso brasileiro, né? O sistema tributário ele tem que estar adaptado à nossa economia. Mas essa lógica de tributação é um modelo usado no mundo todo. Foi implementado ali nos países europeus na década de 90, é um modelo consolidado. Hoje é usado em grande parte dos países da ONU e é reconhecido por vários especialistas como a melhor forma de você tributar o consumo, principalmente porque você evita o imposto em cascata. Agora, como a gente não chega para perder, hoje o IVA brasileiro está alinhado ali com o imposto que é cobrado na Hungria, na Suécia e na Finlândia. Olha o problema da carga aparecendo. Acho que existem algumas diferenças da economia brasileira para a Suécia e para a Finlândia, principalmente, não? Com certeza, né? Então, se a gente comparar com outros países aqui, economias mais próximas ao nosso grau de desenvolvimento, Uruguai, Chile, México, Japão, o IVA é muito mais baixo. E aí a nossa dor de carga tributária, ela começa a aparecer. Ela começa a ser, o nosso modelo de tributar o consumo começa a ser comparável com outros lugares do mundo. Então, a gente vai chegar nessa onda aí de tributação do IVA para não perder, né? Vamos ter o IVA mais alto do mundo. E por que essa alíquota é tão alta, né? Então, o próprio Ministério da Fazenda confirmou esses 28%, 27,97%. Como eu falei para vocês, a reforma ela não tem por objetivo aumentar, mas também não tem por objetivo diminuir a carga tributária geral. Toda vez que nesse processo de regulamentação você colocou uma exceção ou um regime especial, o que acontece com a alíquota padrão de CBS e IBS? Ela sobe, porque alguém tem que pagar a conta. Então, quando você fala assim na regulamentação, produtos da cesta básica não vão pagar CBS e IBS. O que faz parte da cesta básica? Quando você aumenta o rol de produtos que fazem parte da cesta básica, consequentemente, alguém tem que pagar a conta. E essa alíquota padrão sobe. Então, se não me engano, a alíquota padrão aqui no Brasil, com o projeto original, chegou a ser falado em algo de 22%, 23%. Durante esse processo de regulamentação, chegamos ali mais próximos dos 28%. E é claro, né, igual a gente falou, a reforma ela não é confortável, tem alguns desafios importantíssimos que tem que estar no radar de todo mundo. O primeiro deles é o seguinte, a reforma, ela tem potencial de trazer mais crescimento econômico? Tem, no longo prazo. A gente tem um período grande de transição que vai ser super complexo, a gente vai ter 2 sistemas em paralelo. E essa oportunidade de crescimento, ela tende a ficar mais para os próximos anos quando esse sistema estiver funcionando na sua plenitude. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem um percentual enorme de empresas que nascem e morrem em menos de 5 anos. Então vai ter muita empresa que vai nascer na transição do sistema tributário e vai morrer antes da gente ter o IVA 100% implementado. Isso precisa ser levado em conta. Segundo ponto, se a gente fala que a carga tributária ela foi construída para ser mantida na economia brasileira, vão ter diferenças setoriais importantes. E é importante que toda empresa faça essa conta, entenda o que afeta o setor dela, entenda como que ela é afetada na posição que ela tem numa determinada cadeia produtiva. Então, carga tributária não muda. Essa foi uma falácia que foi muito dita na reforma. Ela não muda do ponto de vista macro, mas entre setores vai ter um rebalanço importante. Quem vai se dar melhor do ponto de vista setorial? Setores que têm uma oportunidade grande de se creditar, indústria principalmente, né? E por fim, como a gente vinha falando, o período de transição vai ser complexo. A gente vai ter o sistema 100% implementado pelo cronograma oficial no Brasil só em 2033. Até lá a gente tem 2 sistemas funcionando em paralelo. Conforme esse sistema que eu estou mostrando vai ganhando relevância, o outro vai perdendo relevância, mas eles vão coexistir por algum tempo. Tá? E o que eu vejo muito hoje, quando a gente fala de reforma tributária? Primeiro ponto que o empreendedor quer saber, eu acho natural isso, é carga. Né? Tudo bem, você está falando aí, CBS, vai mudar PIS/COFINS para CBS,
vai mudar ICMS e ISS para IBS, eu vou pagar mais ou menos imposto. Essa é a primeira coisa que o empreendedor quer saber, e está tudo bem. Só que tem uma camada que ainda não está tão visível no mercado, que é a que mais me preocupa, que é a camada de gestão. Então, esse mecanismo de recolhimento de pagamento de impostos, ele vai afetar caixa das empresas, ele pode afetar margem, processo de precificação, negociação de contratos, sobretudo nesse período de transição, toda essa transição precisa ser levada em conta, perfil tributário dos fornecedores precisa ser avaliado, e sistema, pessoal. Hoje a gente tem mais de 50% do mercado brasileiro de pequenas empresas não utiliza nenhum sistema. Faz uma gestão baseada ali no caderninho, ou acha que está usando um sistema com 350 planilhas diferentes de Excel, que na minha sincera opinião, como consultor financeiro, nada mais é do que se olhar um papel numa tela. Isso precisa mudar, porque a complexidade de gestão para qualquer negócio vai ser muito maior. Então essa é uma grande preocupação que a gente tem, sobretudo quando a gente olha para o pequenininho, porque o pequenininho não está nem com a cozinha preparada para avaliar todas essas decisões aqui que precisam ser avaliadas nesse contexto. E hoje, pessoal, a gente tem aqui uma pirâmide de empresas pouquíssimo distribuídas. Hoje, 98% das empresas no Brasil são micro, pequenas ou MEIs, né? E essa é uma reforma que afeta todo mundo, mas vai afetar muito também algo em torno de 30% do Simples Nacional, que são as empresas que fazem negócios com outras empresas. Por quê? Porque o regime tributário vai importar muito na geração de crédito. Então, um ponto importante quando a gente fala da reforma e de regime tributário é o seguinte: se falou muito que a reforma tributária vai manter o Simples Nacional, não vai mudar a carga, não vai mudar a essência do Simples. Para mim foi assim, antes de ficar claro os efeitos da regulamentação, eu ouvia muito assim, eu sou do Simples, Felipe, eu não quero saber de reforma, não. Porém, a reforma vai introduzir mecanismos que afetam a competitividade de algumas empresas que aderem a esse regime. E aí, para algumas empresas, vai fazer sentido recolher o imposto pelo regime regular ou até mudar de regime tributário. Hoje já faz sentido, muitas empresas hoje aderem ao Simples nem fazendo a conta se isso faz sentido ou não. Uma empresa que tem margem muito baixa, eu vejo vários casos desse aqui, na OMIE, com empreendedores que eu vou conversar, uma empresa do comércio com uma margem super baixa, ela assume, por conta do benefício e da simplicidade, uma carga tributária em cima do faturamento dela, mas a margem é super baixa. Se ela fizesse a contabilidade completa, talvez ela pagasse muito menos imposto no regime de lucro real, né? E hoje as empresas não fazem essa conta. Com a reforma tributária, essa conta vai precisar ser feita. Por quê? Para o Simples Nacional vai existir uma segunda árvore de decisão. Não vai bastar uma empresa dizer se ela é optante pelo Simples ou não. O contador agora vai fazer duas perguntas. Primeira pergunta é, optante pelo Simples? Check. E o que você vai fazer com CBS e IBS? Você pode recolher CBS e IBS na guia do Simples. Se você não estiver numa cadeia produtiva que esteja tentando maximizar crédito, tá tudo bem. Só que você também não vai poder aproveitar crédito das suas aquisições. Se você tem muita aquisição de matéria-prima, todo esse crédito vai morrer em você não vai aproveitar. Agora, se para você fizer sentido, você pode ficar no Simples, com alguns benefícios, recolher CBS e IBS pelo regime normal, com alíquota padrão. Então vai ter o desafio de lidar com essa carga tributária mais alta, mas você vai gerar crédito total para os seus clientes tributário, que é aquele exemplo aí do nosso exemplo, e você vai poder tomar crédito nas suas aquisições. Nessa hora, em algumas palestras, eu vejo várias mãos levantando e falando, mas o que é melhor para mim? Eu estou ali no setor tal, eu vendo para uma empresa não sei da onde, do estado tal. Aí que está a grande questão da reforma tributária e porque, na minha opinião, o contador é o agente mais importante na reforma tributária. Ele é mais importante que o advogado tributarista, ele é mais importante do que as opiniões desse economista, ele é mais importante que todo mundo. Porque, no limite, a reforma tributária ela tem um efeito que é singular àquela empresa. Ela vai depender não só do setor que você está, da região que você está, mas ela vai depender da posição que você tem naquela cadeia produtiva. E aí é o contador que vai te ajudar a fazer essa conta aqui. O que faz sentido para você? Olha, se você for por esse lado aqui, você gera muito crédito. Mas como você não consegue se apropriar de crédito nas aquisições, você vai ficar mais caro. Você vai ter nós vamos ter que mudar teu preço.
Você vai lidar com um recolhimento tributário muito maior, com um tributo muito maior. Agora, se você ficar aqui, talvez você perca competitividade. Se o teu faturamento depende ali 60%, 70% de uma empresa grande, será que esse cara não vai buscar alguém que esteja nessa segunda pirâmide aqui, dessa segunda opção? Então, o efeito é muito singular. Não tem como a gente responder isso numa palestra. Vai ter que fazer um estudo ali junto com o contador, e o estudo começa mapeando a posição de vocês numa cadeia produtiva. De quem que você compra? Qual que é o regime tributário de quem você compra? Para quem que você vende? Você acha que vai ter algum cliente teu maximizando o crédito? Ah, você vende para consumidor final? Ah, então acho que essa questão do crédito não é tanto problema. Você não vai tomar na aquisição, mas talvez você fique mais competitivo ficando no simples. Mas são várias perguntinhas, assim, o questionário é longo e no limite o efeito é muito singular. Eu falo isso com certo pesar, porque economista adora chegar aqui numa palestra e dizer assim, o efeito da reforma tributária para o comércio é X%. É tanto, o efeito é esse. Não dá para generalizar a reforma tributária. Claro, o setor vai te dar uma inclinação importante, a região vai te dar uma inclinação importante, mas no limite vai ter que ser feita essa análise bem singular da realidade do negócio de vocês. E aí uma questão que fica é assim, então a reforma é só B2B? Ela só importa para o B2B? Não. Vai ter um mecanismo chamado de split payment, que é um mecanismo que vai mudar o momento de recolhimento do tributo para o momento da liquidação financeira. Vamos usar um exemplo aqui que é simples. Eu vou lá na padaria, compro meu pão. R$10 de pão. Desses R$10, R$2,80 é CBS e IBS. Passei meu cartão ali, pagamento digital. O que fica na padaria? R$8,20. 7,20. Os R$2,80 de CBS e IBS vai para a Receita e para o Comitê Gestor do IBS. Automaticamente. O que precisa estar no radar aí? Por que o B2C também precisa ficar preocupado? Primeiro, o efeito caixa disso, né? Porque você não vai mais fazer a operação e depois você vai recolher, o contador vai te mandar a guia que você vai pagar, etc. Não, é real time. Segundo ponto, e o mais importante para o B2C, informalidade. Então a gente está chegando num sistema que cada vez mais você diz assim, eu não emito nota. Faço uma operação aqui que eu não emito nota. Vai ser muito complicado. E esse sistema vai fazer com que o empreendedor que não emita nota tenha uma luz amarela da Receita em cima dele. Se hoje a fiscalização já é muito melhor, imagine com tudo isso que eu mostrei aqui funcionando. Então a Receita vai saber exatamente tudo o que acontece com o fornecedor desse empreendedor, vai saber o que acontece com o meio de pagamento digital, e na verdade o não emitir nota, quando você fizer o pagamento, esse sistema já vai estar funcionando direto. A instituição financeira está recolhendo imposto para você. Sabe aquele caso da empresa que na realidade já está estourando um pouquinho o limite daquela faixa do simples? Ficou bem complicado com esse sistema aqui. Vai ter uma luz amarela em cima dessa empresa. Então, assim, conformidade fiscal, gestão desses tributos, gestão financeira, o efeito caixa disso aqui me preocupa absurdamente. Antes de passar a palavra, Cleiton, só fazer uma observação. Por que esse efeito caixa me preocupa? O que acontece com o microempreendedor hoje no Brasil? Ele está lá, o negócio está rodando, ele está com a gestão completamente bagunçada, mas a roda precisa girar, o negócio precisa acontecer, etc e tal, e a vida está sendo tocada e tal. Aí chega no momento que ele fala assim, opa, peraí, eu não tenho caixa para pagar esse fornecedor. E para a roda continuar girando, eu preciso pagar esse fornecedor. Vou bater na porta do banco. Chego lá no banco, o gerente recebe, ele tem dois caminhos. Ou o gerente vai falar assim, amigo, sinto muito, aqui não tem crédito para você não. Toma um café aí, obrigado. Ou o gerente vai virar para esse microempreendedor e falar assim, claro que eu te atendo, a gente tem uma relação de super longo prazo e tal. Você toma esse crédito aqui de capital de giro numa taxa de 40%, 50% ao ano, tranquilo. E aí isso vira uma bola de neve e, na verdade, o empreendedor pequenininho que não estiver fazendo bem essa gestão de caixa, ele vai desaparecer. Ele não vai conseguir fazer frente a esse sistema que a gente tem hoje no Brasil. Vai lá, Cleiton, por favor. Rapidamente aqui, Felipe, só a questão do Simples Nacional, pessoal, para quem imagino que tenha ficado com alguma dúvida, num primeiro momento não, através da reforma da lei complementar, vai ser opcional, facultativo as empresas do Simples aderirem à reforma tributária ou não. Mas o que significa isso na prática? Se eu não fizer a adesão, continua no modelo atual, no entanto, as empresas do Simples não poderão gerar crédito, ou seja, você pode perder competitividade, como bem o Felipe
Frisou. Agora, Cleito, se eu vendo para empresas, eu estou no meio da cadeia produtiva, e o meu cliente, se eu não gerar crédito, ele deixa de comprar da minha empresa, o que eu devo fazer nesse momento? Tem que fazer um estudo, porque a partir da adesão, já que é híbrido, é opcional, você recolhe o Simples Nacional no modelo convencional, e além disso, você passa a recolher o IVA fora do Simples Nacional. E como seria esse formato? Compro com crédito, vendo com débito. Ao final da apuração, você vai entender ali se o valor a pagar, além do convencional, que é o Simples Nacional. Então, assim, quando o Felipe fala ali que, e eu também frisei lá no começo da nossa conversa, da nossa palestra, é que isso muda não só preço, muda a gestão, muda a caixa. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu comecei uma série de conversas aí com empresários através de algumas reuniões. O Marcos está aqui presente, a gente discutiu muito aqui, já para ir implementando ou analisando os cenários dentro do modelo de negócio de cada empresa. Então, mas para simplificar aqui, o Simples Nacional ele vai ser opcional, mas ainda assim ele carece de uma decisão muito estratégica, né, Felipe? Sem dúvida. E aí a gente volta para aquele ponto que a gente estava falando do ICMS versus IBS. Ah, mas o Simples fazia super sentido para mim, Cleiton, agora não faz mais? Talvez não. É isso. Então, uma decisão que fazia muito sentido até 2026 pode não fazer sentido a partir de 2027. É por isso que precisa pensar. E um ponto importante também para ser considerado nessa questão do Simples é que, assim, não é bagunça, não é por operação. Então, a empresa que ela for do Simples e ela optar pelo regime regular, ela vai fazer isso semestralmente, e se ela tomar crédito na aquisição, ela não vai poder mudar de um semestre para outro. Ela vai ficar presa nesse regime. Então, acho que você pontuou bem, é uma decisão super estratégica, que precisa ser muito bem pensada, de novo, para a realidade daquela empresa. Então, ela vai depender do quê? De quem a empresa compra e para quem que ela vende. Então, vamos resumir aqui os efeitos, pessoal, sobretudo sobre as PMEs. Então, primeiro, a reforma ela vai produzir mudanças em todos os setores e empresas de qualquer porte. Se a gente for resumir, resume a reforma tributária aí numa frase, Felipe. A reforma ela muda os preços do que uma empresa compra e do que ela vende. Essa que é a verdade. Ela é uma grande mudança de precificação. Se você muda o preço de que você compra e do que você vende, você muda praticamente todos os parâmetros financeiros de uma empresa. Tudo precisa ser reavaliado. O que tem a lista ali do que precisa ser reavaliado? Então, primeiro, aquilo que a gente discutiu, que é visível. Você precisa entender se você vai assumir uma carga tributária maior ou não. Seja porque vai mudar a carga tributária do teu setor. Então, assim, serviços fora do Simples vai ter um aumento de carga tributária, muito provavelmente. Mas e se eu tiver que fazer essa opção que o Cleiton falou, de ir para o regime regular? Você vai ter que lidar com aumento de carga. Mudou a carga tributária, o que você vai ter que avaliar? Precificação. Tanto por uma questão de carga, quanto tentando se antecipar de uma mudança do que você compra de insumo para o teu negócio. Então, tá mudando o preço ali da tua matéria-prima, você precisa ter isso embutido ali, ter uma ideia do que vai mudar no teu processo de precificação. Mudou a precificação, preciso reavaliar a margem de cada produto, de cada serviço que eu ofereço dentro da minha empresa. Preciso, a partir de toda essa análise, tomar essa decisão que o Cleiton falou. Que regime tributário que eu vou? Vou ficar no Simples? Vou ficar no Simples com CBS e IBS no regime regular? Vou tomar a decisão de sair do Simples? De repente, o Cleiton fez uma conta lá que faz mais sentido até sair do Simples. Então, são decisões que vão ter que ser avaliadas. Modelo comercial e cadeia de fornecedores. O meu fornecedor gera crédito para mim? O meu modelo comercial, como ele está hoje, eu estou otimizando o que eu vou pagar de impostos? Tudo isso tem que ser feito ali em parceria com o contador. Em sexto lugar, se a gente for resumir todos esses pontos e outros que a gente poderia trazer, a gente está falando de uma necessidade gigantesca de aprimoramento de gestão em toda e qualquer empresa. E aí eu falo, maior transparência significa maior rastreabilidade. Ao longo dos próximos anos, vai ser importantíssimo no Brasil que as empresas estejam em conformidade fiscal. Porque caiu ali, não estar em conformidade fiscal, caiu na malha, caiu nas multas, a penalidade é pesada. Por que a gente fala de ter um RP nesse contexto? Qual que é a importância do OMIE em todo esse contexto? Então, o primeiro ponto, esse aqui já vale para janeiro de 26. Garantir que você vai estar emitindo nota no novo padrão da reforma, em conformidade, nota fiscal de serviço ali nacionalizada, você vai estar
regular, você vai estar emitindo nota direitinho. Não precisa nem se preocupar com o cronograma, o sistema vai avançando conforme o cronograma da reforma vai avançando. Primeiro ponto. Segundo ponto, integração total da gestão financeira. Então, você vai ter a capacidade de tomar decisões rápidas e seguras. Por que seguras, Felipe? Porque se você não tiver dados do próprio negócio, tudo isso que eu falei aqui para vocês avaliarem, cai por terra. Terceiro ponto, talvez um dos mais importantes aqui, falando em sobrevivência dos negócios, gestão de caixa. Ter dados sobre o negócio vai permitir projeções excelentes de fluxo de caixa para o futuro, que integrado com o sistema bancário aqui, com a conta que a gente tem com o OmiCash, vai permitir que tudo isso aconteça real time. E, na verdade, condensando tudo, a gente vai ter dados super precisos e estratégicos para apoiar as decisões que vocês vão ter que tomar. Então, primeiro ponto, acho que para o empreendedor e para a própria relação que ele vai ter que desenvolver com o contador. A minha dica para a reforma tributária é arrume a casa do ponto de vista de gestão. Tenha um bom contador do seu lado e tenha um bom sistema ajudando que vocês dois, né, esses dois profissionais, o empreendedor e o contador, tenham dados seguros para poder avaliar essas decisões. E é hora de agir agora, pessoal, porque assim, igual eu falei, janeiro de 26 a gente já tem as alíquotas teste rodando, a gente vai começar devagar, primeiro ano da reforma tributária é o governo entendendo como é que a arrecadação vai funcionar, mas a partir de 27 o jogo já está aí. PIS, COFINS vão ser extintos, CBS já vai estar implementada, a gente já vai ter a instituição do imposto seletivo, e a partir de 2029 começa a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Mas reparem, a partir de 27, a gente tem mais ou menos 1/3 do crédito tributário pleno na mesa, porque a CBS vai estar implementada. Então, a gente tem duas formas de olhar para o cronograma. Ah, é só 2033, tranquilo. Ou a gente entende tudo isso que precisa ser avaliado e usa esse cronograma ao nosso próprio favor. Eu prefiro muito mais essa segunda sugestão, pensando em sobrevivência. E aí, rapidamente aqui, antes de encerrar, eu quero compartilhar algumas visões do que a gente pegou no mercado. Aqui hoje, aqui na OMIE, a gente tem uma base de mais de 180 mil empresas diferentes utilizando o sistema. 35 bilhões mensais de notas fiscais são emitidos pelo sistema da OMIE. 3,5% do PIB brasileiro é processado pelo OMIE. Então, assim, a gente tem uma base gigantesca do mundo empresarial para fazer esse tipo de consulta, esse tipo de pesquisa. E a gente fez uma pesquisa agora em setembro, conversando com os empreendedores para entender como é que está a visão deles a respeito da reforma tributária. Então, primeiro ponto, os empreendedores eles ainda não sabem avaliar impactos da reforma tributária no próprio negócio, que é um sinal gigantesco de atraso para vários setores, no meu ponto de vista, porque, igual a gente viu aqui, as decisões que vão ter que ser tomadas não são decisões triviais. Segundo ponto, qual que é o momento de começar essa análise aprofundada? Praticamente ali todo mundo responde que isso precisa ser feito no curtíssimo prazo, ao meu ver, corretamente. Porque como a gente viu aqui, as mudanças que vão ter que ser implementadas são mudanças profundas, né? Terceira pergunta que nós fizemos Opa, travou meu computador aqui. Você considera investir em um serviço contábil mais consultivo para apoiar o teu planejamento? Hoje o mercado já entende que sim. Então, 53% dos pequenos empresários já está disposto a fazer esse investimento e 33% não enxerga valor ainda, mas talvez porque ainda não entenda a profundidade das mudanças da reforma. A gente tem só 14% ali meio perdido dizendo que não, isso aí não faz sentido para os planos da minha empresa. Mas a gente já vê ali o empresário dando esse valor corretamente para a contabilidade nesse contexto. E quarto ponto, o contador já se reuniu com você para discutir os impactos da reforma? Só 25% do mercado tem esse parceiro aqui, como o de vocês, como o Cleiton, organizando esses eventos, essas rodas de conversa e essas análises. Então, grande parte do mercado ainda está esperando essa atuação mais ativa do contador. Tá? Últimos recados finais aqui, para a Patrícia não me matar. Primeiro, a gente condensa aqui esse material, né? Tem várias discussões. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o Omi Academy aqui, que é uma escola 100% online gratuita para empreendedores. Tem temas super legais lá de marketing, finanças, enfim. Então, se vocês quiserem estudar algum outro tópico de negócios, é uma excelente plataforma. Eu recomendo, eu mesmo faço vários cursos ali fora da minha área. E a gente organizou esse Reforma Tributária para PMS, que é uma versão estendida dessa apresentação. A gente preparou um e-book bem mais detalhado com todas essas questões lá. Então, quem ficou com alguma dúvida, vai lá no Omi Academy, faz esse curso aqui, eu que ministro esse curso lá. E também, se você não quiser me ouvir mais algum tempo falando, pelo menos baixa o e-book, porque, sinceramente, o e-book ficou bem legal, tá?
E minha dica final, pessoal, igual eu falei aqui no decorrer da apresentação, o contador é o grande parceiro do empresário nessa mudança. Pelo fato dos efeitos serem muito singulares, quem vai ajudar vocês a desenhar todo esse mapa aqui do que muda para o negócio de vocês é o contador. Então, a minha dica é, manda um WhatsApp lá para o Cleiton, um oi sumido, esteja próximo do contador, porque realmente as decisões que precisam ser feitas e as análises que precisam ser feitas são análises muito profundas. E eu falo muito isso, sobretudo quando a gente faz eventos fora da organização aqui dos nossos contadores parceiros, ou fora do ecossistema da OMIE, eu sempre falo para o empreendedor, cara, procura um contador, se digitaliza, traz um sistema para dentro do teu negócio, porque tudo que você precisa avaliar, o passo inicial é organizar a cozinha. É ter ali a gestão levada bastante a sério. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo aqui, tentei ao máximo reduzir, igual eu falei, a gente podia ficar 5 horas aqui falando sobre reforma tributária, mas acho que a gente consegue passar pelas principais mudanças, né, entender o que são essas mudanças e principalmente esses takeaways, esses pontos de atenção que a gente precisa ter a respeito da gestão. Tá legal? Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe. Bom, o tema, né? Tem muitos desafios, muitas coisas, né, para a gente poder seguir. E aqui dentro do que a gente preparou, né, tem 2 coisinhas, né? Nós vamos acionar todos individualmente para poder marcar um bate-papo ali, falando um pouquinho como que fica isso, né? Dentro do negócio de cada um, tá bom? Esse é um ponto importante. Eu vou trazer a palavra para o Guilherme, que ele vai demonstrar um pouquinho como que é o OMIE dentro da prática, né? Então, assim, falando da reforma, como que a gente consegue tracionar esses acompanhamentos dentro do RP para vocês já poderem também ter uma noção. E aí depois a gente alinha ali um bate-papo mais exclusivo. E aí no finalzinho, para quem ficou até o final, vai participar ali de um sorteio de um kit OMIE, tá? Então, para a gente poder trazer mais esse engajamento, tá bom? É com você, Guilherme. Fechou, Patrícia. Bom dia, pessoal. Me apresentando um pouco melhor, eu sou o Guilherme Fonseca, sou executivo aqui da OMI, que faz esse acompanhamento direto com os empresários ali, né, para entender um pouquinho de como é esse processo da empresa, né, na parte de serviços, indústria, comércio, os principais gargalos que a empresa tem no dia a dia e que o RP pode estar ajudando a organizar essa casa, essa cozinha ali, igual o Felipe comentou. Então, a gente vai aproveitar esse tempinho assim, para fazer um overview, né, para ver todo esse potencial que a ferramenta tem para ajudar vocês, tanto na parte comercial, parte de organização, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interrompendo que a gente vai evoluindo juntos. Mas deixa eu jogar minha tela aqui para vocês, né? E aí, eu sempre gosto de comentar para falar um pouquinho mais do RP OMI, né? O como que ele roda, como ele funciona. Primeiro ponto, ele é uma ferramenta web, né? Uma ferramenta em nuvem. Então, o usuário ele não precisa fazer nenhum investimento adicional para estar utilizando, né? Ele precisa comprar um servidor, montar uma estrutura de rede, nada disso. Basta que ele tenha ali uma conexão com a internet, o navegador da preferência dele, que ele vai conseguir acessar a plataforma de onde ele estiver. E a nossa solução ela é completa, né? A gente oferece esses 6 módulos, que ele vai de CRM até o painel de contador, né? E como cada um desses módulos pode ajudar vocês aí na gestão. O CRM ele foi desenvolvido por uma parte comercial da empresa, né? Porque a gente sabe que no dia a dia, hoje, com o mercado tão competitivo, nem sempre dá para ficar ali atrás do balcão esperando esse cliente chegar até a empresa. Então, o CRM ele foi desenvolvido aqui dentro do OMI para que vocês possam organizar essas oportunidades, né? Enxergar um funil de vendas com o potencial de novos negócios. Então, nosso RP ele acompanha um CRM para que vocês possam prospectar e gerar novos negócios também. Negócio concluído, fechado, o sistema ele tem um módulo de vendas para ter toda essa gestão de carteira de clientes, uma gestão de cadastro de produtos. Esses produtos a gente organiza toda a classificação fiscal para geração de SPED, né, e locais de estoque, e também um Kanban de vendas aqui. Depois que esse cliente ele entrou para esse fluxo de vendas, a gente consegue organizar essas etapas com uma aprovação de um gestor, separação desse estoque, e aí a gente tem uma automação bem legal, gosto de falar que é a mágica do negócio, né? Quando a gente arrasta esse card, né, dentro do funil e joga ele para uma etapa, aqui no meu exemplo, é uma etapa de faturado, automaticamente a gente já gera a nota fiscal. Se a empresa trabalha com boleto, a gente gera a nota fiscal, gera o boleto,
manda essa informação para o cliente, já dando baixa no seu estoque e alimentando o financeiro. Então, a gente tem esses módulos se comunicando. Então, com um clique, cliente, né, o seu cliente já recebe informação, o seu financeiro já recebe também, e a gente já finaliza o processo sem demais etapas. A mesma coisa acontece para serviços, né? Outro ponto que a gente também já está atualizado para os novos modelos de nota fiscal de serviço. O sistema já é integrado com todas as prefeituras. Evoluindo com as etapas, mesma coisa. O sistema ele comunica com a prefeitura, gera essa nota fiscal, manda para o seu cliente e alimenta o seu financeiro. Ah, Guilherme, eu preciso ir um por um aqui, né? Se eu tenho várias OS, não tem necessidade. Clicando aqui em faturar todos os pedidos que você tem aqui nessa data são faturados de forma automática. Então, tem essa automação. E se tratando de serviços, também é bem comum ter contratos, né? Então, o sistema ele consegue ter essa gestão de contratos e uma automação dessa cobrança mensal que pode acontecer ali. Ah, Guilherme, tem um contrato aqui que mensalmente o cliente paga um valor para a gente. No sistema ele tem a opção de você ativar esse contrato e todos os meses ele já envia nota, boleto, alimenta o seu financeiro. A gente consegue fazer cobranças e lembretes desse vencimento para o seu cliente. Tudo isso automático. Você vai só lançar o contrato, dele para frente, a automação ela acontece para vocês. Outro módulo bem importante, módulo de compras, que afeta diretamente essa análise que o Felipe comentou, né? A gente viu toda a estrutura de vendas ali, mas também tem essa organização de compras. E a gente consegue estruturar isso para vocês, gerando requisição, gerando pedidos e buscando todas as notas fiscais que são geradas no CNPJ da empresa. Então, você não precisa solicitar ao seu fornecedor uma chave de acesso, XML da nota, nem nada do tipo. A nota foi gerada, o sistema já capta isso automático e exibe aqui para vocês. Então, isso impacta diretamente na apuração e evita de passar despercebido algum documento, né? Então, o próprio sistema já capta e exibe isso para vocês. Recebendo esse documento, ele já alimenta o estoque, né, dos produtos que se encontram nessa nota fiscal e também já alimenta o seu financeiro como conta a pagar. Então, a gente consegue ter mais automações aqui já recebendo esse documento. Entrando em finanças, o mais importante, um resumo financeiro. Então, de cara, a empresa já identifica tudo o que ela tem de saldo em contas, o que tem a pagar na data de hoje e o que tem a receber. Tudo isso de forma categorizada, para você saber exatamente, né, essas categorias de entrada e saída. Tem recebimentos em atraso? O sistema acusa quem é o cliente, quantidade de dias e o valor que ele está em atraso com vocês. E com um clique, a gente também consegue ver aqui contas a pagar em atraso, além de um resumo para os próximos 10 dias, que é um fluxo de caixa. Então, a gente consegue, em uma tela, já entender toda a rotina do dia do financeiro, né? O que tem em conta, o que tem a pagar, a receber, o que está em atraso os próximos dias. Isso é complementado aqui em toda a estrutura financeira, né? Onde pode ser feito lançamentos, mas boa parte é feita de forma automática, porque tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, já foi alimentando o meu financeiro de forma automática. Só demais lançamentos que a gente complementa. E um ponto bem legal aqui são os relatórios que o sistema gera em todos os módulos. Então, a gente gera relatórios em tabelas dinâmicas, onde o usuário ele pode editar esse relatório e ter a visão que ele precisa. Aqui, por exemplo, é um DRE. Eu já consigo ter um DRE pronto dentro do sistema, né, de forma categorizada, classificando tipo, grupo e as contas do DRE da empresa, acompanhando os faturamentos. É um relatório interativo, onde eu posso ampliar informações e entender todo o comportamento que a empresa teve, tanto de entradas e saídas ali, dentro do período que eu solicitei. Posso pedir para o sistema gerar um gráfico dessas informações, né, que é bem interessante estar acompanhando isso através de alguns gráficos. Posso exportar esse relatório em vários modelos para estar analisando. E, do mais, a integração com a contabilidade. E depois, tudo isso precisa ser apurado, analisado ali, essas compras, saídas, e o sistema já oferece essa integração com a contabilidade. Então, vindo aqui no passo 5, isso já é integrado ali com o Cleiton, por exemplo. Então, a parte contábil, fiscal, SPED, já consegue ser comunicado. E uma atualização bem legal, falando de tecnologias, né? E há até um ponto que o Felipe também comentou, o sistema ele já tem essa funcionalidade, a gente está até divulgando aqui logo na entrada. Hoje a OMI já desenvolveu uma IA, tipo um chat GPT mesmo, onde a base de dados dela vai ser o seu sistema. Então, você vai ter um contato no seu WhatsApp, que é uma IA, onde você consegue fazer perguntas para o sistema. Exemplo, o que eu tenho a pagar hoje, o que eu tenho a receber, quais os pedidos estão pendentes de faturamento,
quanto um cliente está em débito com você ou débitos que você se encontra com o fornecedor. Eu gosto de usar um exemplo que é como se fosse um assessor em tempo real, né? Então, ó, preciso saber alguma coisa da minha empresa, você consegue perguntar e ele já devolve. E nesse processo, né, de inteligência que ele vai desenvolvendo, a gente já consegue ter algumas ações. E uma recente aqui, a gente está conseguindo fazer até cadastro de clientes. Então, aqui é um exemplo onde o usuário ele manda um áudio para o sistema pedindo para fazer um cadastro, informando um CPF, e o sistema já retorna falando que esse cadastro foi concluído. E todas essas funcionalidades que eu comentei, pessoal, elas já vão inclusas. Então, o sistema não cobra de forma modular. Eu preciso da IA, eu invisto mais X, eu preciso de um relatório mais Y, ou surgiu uma demanda nova tributária, ou mudei de regime tributário. Então, todo o sistema ele vai completo e vai acompanhando a evolução de vocês aí, beleza? Então, dentro da estrutura desse escopo que eu tinha para comentar, são basicamente esses fluxos aí, pessoal. Fico à disposição, né? Caso vocês queiram aprofundar mais aí no negócio de vocês, saber de fato como a OMI pode ajudar ali, a gente fica à disposição. E aí eu aproveito para passar a bola para a Amanda, porque existem condições diferenciadas ali para clientes da estrutura aí da LP, que a Amanda gostaria de comentar. Gui, a gente passou bem rapidinho aqui pelo sistema, né, pessoal? Acho que para uma apresentação mais estruturada e mais dedicada a cada um, a gente se coloca à disposição. A Patrícia também está com o contato de vocês, e quem já quiser também um contato nosso já pode avisar que a gente consegue fazer essa apresentação mais personalizada. Mas, de antemão, a gente conseguiu aqui uma condição diferenciada para quem participou do evento. Então, para quem agendar reunião com a gente e vier a fechar a solução, a gente conseguiu 20% de desconto da mensalidade do sistema para todos os clientes que tiverem interesse. Então, realmente é um desconto bem grande, né? 20% a gente não encontra em qualquer lugar, mas realmente é uma ajuda para que a gente consiga já virar o ano aí com um sistema novo, um sistema que está totalmente preparado tanto para a mudança das notas de serviço, como também para ajudar com toda essa questão da reforma tributária. Show de bola. Perfeito, obrigada, Guilherme, obrigada, Amanda. Eu coloquei aqui no chat o meu contato aqui já direto também, e o cupom que a gente disponibilizou para LP, então LP20, tá? Então já está ali cadastrado com os 20% de desconto. Eu vou só compartilhar minha tela aqui rapidamente para poder liberá-los, né? Para se prepararem para o almoço e deixar o Cleiton agradecer, fazer os agradecimentos finais. Confirmem para mim, por favor, se estão todos aqui na telinha. Ana Paula está na tela. Arcomp. Fiscal Agameron. Gabriele. Guilherme Almeida. Josier. Kátia. Marcos. Paula. Paulo, César, Priscila e Victor Vinícius, todos aqui presentes, né? Sim? Só validar. Ah, Ana tá. Oi, Kátia, presente. Boa. Kátia, empresa de Andrade, já é exclusivização cliente, viu, Patrícia? Legal, legal. A gente vai sortear, então, agora um kit OMIE. O que vem nesse kit? É uma sacola exclusiva da OMI, com alguns brindes dentro. Vem um copo Stanley também, tá bom? Aí, depois, quem for sorteado, me chama, que daí eu já faço ali as formas para o envio, tá bom? Bom, vou sortear. Não entendi porque meu nome não está aí, Patrícia. Né? Olha só! Opa, Cleiton. Olha, felizada, Kátia Moraes. Foi a sorteada aqui do kit OMIE, tá bom, Kátia? Ah, obrigada. Muito obrigada. Você me chama aqui no WhatsApp, que daí eu já pego os dados contigo para poder enviar, tá bom? Tá, ok, pode deixar. Perfeito. Bom, pessoal, mais mesmo agradecer. A gente sabe que esse tema ele vai demandar aí, né, muitas novidades, muitas atualizações e tudo mais. Essa modalidade que a gente está fazendo aqui com a LP não é só o contador me cobra, né? Não é isso, né? O contador está aqui trazendo informações, novidades para todo mundo, né? Atualizando vocês, porque a gente sabe que ali em 2026 vão ter muitas alterações e nada mais do que estarem preparados, né? Então, essa maneira preventiva, né, de acontecer as coisas
eu acho que vai fazer muito sentido. E aí a gente está aqui super à disposição, junto com o Cleiton, junto com todo mundo aqui da LP, para poder apoiá-los. Então, vocês não estão sozinhos, tá bom? Então, essa é uma maneira que a gente faz aqui de acompanhamento. E aí, sim, nós vamos entrar em contato ali, muito de acordo com a agenda de vocês, para poder marcar uma reunião mais exclusiva. Quem vai atender vocês vai ser o Guilherme, né, ali fazendo o acompanhamento. Então, já para vocês poderem conhecer o rostinho dele também. E a gente deixar isso de uma maneira aí muito mais azeitada, muito mais em conjunto e próxima de cada um de vocês dentro do cenário real, tá bom? Cleiton, quer fazer suas considerações finais? Sim, rapidamente, sou suspeito de falar do OMI, a gente utiliza aqui pelo nosso gerenciamento financeiro há muito tempo, né? Então, tem empresas, clientes nossos que estão pelo OMI, a gente já consegue fazer fechamentos em loco, ou seja, dentro da própria plataforma, sem migrar dados. Então, o que foi posto aí, o sistema Kanban, de você arrastar esses formulários para fazer todo o faturamento, cobrança, estoque. O Guilherme aí, com toda a sabedoria, apresentou isso, eu posso falar na prática, isso acontece, a mágica acontece. Agradecer ao time de vocês, aos nossos clientes aqui, o nosso time fiscal, embora não apareçam todas aqui, mas a gente está se atualizando, por exemplo, como bem falou o Felipe, aí, obrigado, Felipe, excelentes esclarecimentos. Tem muita coisa para acontecer, ainda está saindo as regulamentações, como, por exemplo, ainda não temos as alíquotas, que é um absurdo, mas a gente já tem conteúdo suficiente para ir fazendo essa mentoria com vocês. A única coisa que a gente pede é não deixem para a última hora. Isso aqui, essa sala vai estar lotadas, vocês são privilegiados por ter o acesso a essas informações. Então, a hora é agora, 2026 já está logo aí. Obrigado a todos aí, mais uma vez, OMI, obrigado por vocês compartilhar esse conhecimento, dispor do tempo e gratidão pela parceria, tá certo? Valeu, Cleiton. Obrigada, Cleiton. Obrigada, pessoal. Bom almoço para todo mundo. Valeu, Obrigada, pessoal. Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.